Olá, você que chega aqui no meu canal. É um prazer muito grande da minha parte recebê-lo aqui e poder compartilhar com você tudo aquilo que experienciei, tudo aquilo que vivenciei entre as estrelas. O meu nome é Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte e, como você mesmo já sabe, eu venho recebendo informações desde o ano de 2007. E de lá para cá, eu pude ter o prazer de conhecer a Gnachete, que é a minha família construtora estelar, e ela, como também vocês já sabem, é a responsável por me mostrar todos os segredos que existem, tanto dentro do nosso sistema solar, como fora dele. Hoje, eu coloquei no título a Gnachete e eu, tão somente para poder falar mais um pouco dela. Tão somente para responder algumas perguntas acerca de tudo que as pessoas ainda têm dúvida. E como vocês mesmos sabem, falar de Gnachete para mim é uma pedra de grande valor. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-la, quando eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez para fora de Eleap, e quando eu conheci aquilo que era inconcebível, inimaginável, pelo menos para mim, conforme eu já narrei diversas vezes, e fui até a base lunar e vi do que se tratava o que conhecemos como sendo nosso satélite natural, ou seja, a Lua. E dali eu pude presenciar e testemunhar tudo aquilo que eu vi, ouvi. Ainda que naquela época eu não tinha a habilidade de poder entender a diversidade do dialeto extraterrestre. Quando eu cheguei a primeira vez de frente de Galamiak e vi aquele corpo planetário belíssimo, como também já mencionei diversas vezes, eu pude compreender, entender que muitas coisas, a partir daquele momento que eu fui visitado, quando eu estava acampando, que a partir daquele momento ali que eu vi aquela esplêndida esfera, quando eu vi ali a filha de Gnachete, quando eu vi ali o seu esposo me fazendo aquela visita, olhando nos meus olhos, e eu não acreditando no tamanho físico de grande porte, eu sabia que daquele dia em diante, quando eu olhei a primeira vez e vi aqueles gigantes, aquela esfera belíssima, eu pude entender que a partir daquele dia, tudo para mim seria diferente. A primeira vez que eu fui levado para fora de Eleap, para um outro corpo planetário, quando eu cheguei em Galamiak e vi ele de fora, e vi suas luas, e vi seus anéis, quando eu entrei e vi aquele belo paraíso diante dos meus olhos, e quando eu pude contemplar cidades inteiras suspensas na atmosfera, palácios feitos de cristal e das mais variáveis pedras preciosas, e quando eu fui colocado ali e olhei e vi pela primeira vez a Gnachete e vi ela transmitir para mim o seu sorriso e o seu olhar, e me convidando para passear
em todo o planeta. E eu ali, perplexo, perguntando a ela coisas que não tinham fundamentos. E ela sempre com seu olhar doce, com seu sorriso lindo, feliz por ver em mim, em um mero mortal, em um mero alienígena de Eliape, o interesse e ao mesmo tempo o pavor de estar em um lugar que nem no sonho eu poderia sequer um dia imaginar que existisse. Depois daquele dia, eu fui para muitos lugares com a Guinachete. Eu aprendi tudo que eu aprendi com a Guinachete. Ela fez questão de me levar em outros corpos planetários. E esse interesse fez com que outras famílias construtoras fizesse a ela o convite para que me levasse em seus mundos. Foi ela quem me apresentou a Tilil, a Netoliel, Mereconoabe, Acá e Zamaniel. Foi ela que, a primeira vez, me levou no corpo planetário artificial de Nibiru, onde, na primeira vez, eu tive uma passagem muito rápida. Depois eu voltei outra vez e conheci aquele belíssimo planeta que não tem nada a ver com aquilo que menciona em relação àquela família que ele habita. Depois me foi apresentado tecnologias que, mesmo se eu fosse um engenheiro mecânico, mesmo que eu fosse formado em ciências da computação, mesmo que eu fosse formado em astronomia, com as belas palavras, com as belas especificações e explicações científicas, eu não saberia traduzir tudo que eu vi, tudo que eu pude tocar. Todos os dias eu acordo com a Guinachete perto de mim, mas não perto de mim fisicamente, porque quando eu estou na República, como estou agora gravando esse hangout, eu estou na República. Aqui é um lugar onde tem quartos independentes. Cada quarto, ele varia muito o tamanho. O quarto que eu resido para estar perto das pessoas que por ela, pelos criadores, me foi indicado a ajudar, é um quarto 4x6. O teto, acredito eu que deva ser 2,5 metros. Ou 2,70 metros, não sei. Eu não tenho aqui uma trena para medir. Então, aqui nesse quarto que eu tenho uma mesa, um notebook, que é esse que eu uso para gravar os áudios aqui. Tenho alguns livros, a minha identificação funcional, algumas fardas do exército, porque eu sempre estou de pronto emprego, independente de estar na reserva ou não. Não tenho televisão e tenho aqui somente a utilização da internet. Uma cama, um bom colchão, algumas bermudas, algumas camisas, porque quando eu chego aqui eu troco de roupa, e as pessoas que cercam
ao meu redor, que são pessoas maravilhosas. Então, quando eu estou aqui, na República, nesse quarto, a Gnachete, ela não vem fisicamente. Ela vem através da sua voz. Ela rasga as dimensões, ela isola a densidade da matéria, que é desse plano físico que eu estou, e tudo que está aqui, nesse quarto, perde a gravidade. E ela me dá o bom dia. E eu acordo feliz. Quantas e quantas vezes as pessoas aqui mesmo da República falaram assim: poxa, Carlos, quando eu passo ali na porta do seu quarto, eu tenho uma vontade tão grande de chorar. Teve uma vez que um rapaz, ele falou comigo assim: Carlos, um dia eu vi que você não estava na República, eu sentei na porta do seu quarto e eu senti como se tivesse um fio descapado dentro do seu quarto, que eu sentia eu tomar choque quando eu tocava na parede e quando eu, descalço, tocava o chão. E o engraçado é que parece que quando você não está na República, alguém fica no seu quarto. Mesmo a gente vendo o cadeado para o lado de fora, parece que alguém fica no seu quarto. E eu simplesmente, quando me é dado a oportunidade, eu falo do que é que se trata. Porque nem todos estão com a mente aberta para aceitar aquilo que um dia para mim foi inacreditável. Já quando eu estou no meu apartamento, é diferente. Como o pé direito da minha sala é muito alto e o ambiente lá é bem maior, a Gnachete, ela faz questão de vir fisicamente. E quando ela vem, primeiro ela vem com a sua voz. Depois, toda uma luz entra no ambiente que eu estou. Eu não consigo ver janela, não consigo ver o chão, não consigo ver o sofá, a sala de jantar, a sala de TV, a sala de reuniões, eu não consigo ver nada. Todo aquele ambiente, ele fica isolado. Depois, quando a luz vai reduzindo, eu vejo ela em pé. A sua cabeça quase tocando no teto. É lindo demais. Vocês não têm noção. Quando eu estou na fazenda, é bem melhor. E ela não precisa vir de nave, ela não precisa vir na esfera. Simplesmente ela vem através dos portais dimensionais, que são aqueles paralelos que eu já falei tantas vezes. E quando ela vai para a fazenda, ela fica o dia inteiro comigo. O dia inteiro comigo. Eu viro pro Ronaldo, que é o meu caseiro, e a esposa dele, a Ana, e eu falo: olha, eu estou indo encontrar os que do céu descem à terra. E eles já sabem. Eles já viram muitas coisas. E eles acostumaram com tudo isso. E ali eu passo o dia inteiro passeando com ela. A gente senta, conversa, ela faz carinho na minha cabeça, porque a minha relação com ela é uma relação de mãe e filho. Às vezes eu quero fazer algumas coisas, ela olha para mim com aquele olhar assim: você tem certeza? Porque independente de
ver as grandezas e as grandiosidades que vi, que são coisas demais, eu ainda continuo sendo humano, eu ainda continuo sendo falho, como qualquer outro que esteja aqui. Só que com ela, com a Gnachete, eu aprendi muito. Com ela eu aprendi a ser gente. Com ela eu aprendi a não desejar o mal. Antes de 2007, como eu falei da minha vida, que era uma vida desgraçada que eu tinha, tanto o tempo que perdi na religião, como outras coisas ruins que eu fiz, porque eu era um homem muito violento, violento em todos os sentidos, mas eu nunca agredi uma mulher, nunca agredi ninguém. Eu era violento em cima daquilo que era errado. Mesmo pela conduta de ser um militar. Então, para mim, as coisas tinham que ser da maneira que era lá no batalhão. Eu confundia as coisas. Eu saía do batalhão e levava o batalhão comigo. Então a Gnachete, ela mudou todo o meu interior. Ela me mostrou que é possível melhorar. Porque ser humano nenhum muda. Você é o que é até você deixar de ser nesse plano. Mas você pode amenizar a situação. Eu era violento, agressivo, escolhi não ser. Porque eu vi um caminho diferente. Mas, se eu estiver presenciando um assalto à mão armada, ou presenciando um homem batendo numa mulher, ou se eu presenciar qualquer outra coisa relacionada à violência em relação a outrem, eu vou sair em defesa do outrem, eu vou atirar no vagabundo, e não vou atirar para ferir, eu vou atirar para matar. Porque além de ser militar, eu sou um cidadão e não admito vagabundagem. Mas hoje, quando eu levanto e converso com a Gnachete, ela mostra o caminho que eu devo passar. Sou grato a ela por isso. Muito, mas muito grato. Porque hoje, o meu mundo, ele se tornou totalmente diferente. O que eu busquei na maldita palavra religião, na maldita palavra crença, eu não consegui nem 0,5% do que eu consegui com ela. A Gnachete, ela me proporciona paz. A Gnachete, ela me proporciona mansidão. Ela me proporciona mostrando que tudo para mim é capaz. Tudo para mim é possível. E sou grato a ela por isso. Porque ela chegou e na época ela falou comigo assim, olha, eu não vim mudar você. Porque eu não posso fazer isso, porque você tem o seu livre-arbítrio. Ela dizia para mim o tempo todo que ela veio para me mostrar que eu sou capaz de consertar os meus erros e de seguir um caminho diferente. Da mesma forma que ela me observa quando estamos perto fisicamente,
Da mesma forma que ela olha o meu olhar, que ela olha o meu sorriso, eu olho o olhar dela, eu olho o sorriso dela. Quantas e quantas vezes eu na República, eu senti assim aquela saudade tremenda de quando ela fala comigo e ela vai embora, a sua voz vai embora. Teve uma vez que eu fiquei numa aflição tão grande que eu fui lá para o Belvedere, peguei o meu carro, porque quando eu venho do Belvedere para a República, eu venho de táxi, porque aqui não tem estacionamento e nem garagem. Então, quando eu pegava meu carro, eu dirigia disparado para onde é a minha fazenda. E quando eu chegava lá, eu chegava ansioso. O trajeto que era feito assim, um exemplo, em 5 horas, você fazendo ali entre 80 e 100 quilômetros, numa via não duplicada, eu fazia 100, 110, 100, 110, e nas vias que eram retas, que poderiam passar um pouco do limite, porque não tinha nenhum perigo de ultrapassagem, e dentro da minha responsabilidade, eu fazia até 120, 130 km por hora. Só para chegar rápido. E quando eu chegava lá, eu ficava aflito, porque eu chamava por ela, e quando ela vinha, como sempre fez, eu pedia a ela para me levar embora. E quantas vezes eu fiquei 2 dias, 3 dias, 4 dias, calculado em cálculos terrenos em Galamiaque. Quantas e quantas vezes ela me proporcionou e me proporciona todo esse bem. As pessoas ficam me perguntando: Henrique, tudo isso que você vê, todo esse contato que você tem, eu nunca ouvi no relato de outras pessoas. Eu nunca vi um contactado como você falar as coisas que você fala. Agora me responde uma coisa: por que você não fica lá por definitivo? As pessoas, não sei se vocês observam, eu sempre, lá no grupo, eu sempre coloco o seguinte: gratidão 2007 a 2036. Somente a partir de 2036, pelo consentimento do Criador, da Criadora, do Criador desse céu, desse universo, que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, é que eu posso ir por definitivo. Um exemplo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2035. Daqui a algumas horas será o Réveillon. E daqui a algumas horas não, né? Daqui a um minuto será 2036. 23 horas e 59 minutos. Quando der 0 horas dos primeiros milésimos de centésimos de segundo do primeiro ano de 2036, se naquele momento ali eu pedir para ir embora para sempre, irei para sempre. E não poderei voltar nunca mais. Não para o plano de Eleap. E as pessoas têm me perguntado se lá em Galamiaque eu vou ter esse corpo. Se eu quiser, sim. Mas eu não quero. Eu quero ser igual a todos os homens lá. Eu tenho 1,73 m. Como a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando menor, então eu devo ter 1,72 m. Eu tenho 1,72 m de altura, a Guinachete tem 3 metros. Eu não quero ser um anão em um planeta gigante. Tanto que, pela concepção da construção de como é
criado um corpo em Galamiak, eu já expliquei isso, não é pela concepção sexual, mas no início de tudo era, agora passou a não ser, devido ao grau de evolução que eles adquiriram. Lembrando que a Gnachet está quase chegando à 1000ª dimensão. Todos os corpos ali são criados de forma biológica, porém dentro de um laboratório. É utilizado células e sangue para construir uma matriz. E essa matriz começa a desenvolver de uma forma extraordinária. Então, como eu sou filho de Gnachet em Galamiak, porque eu nunca fui um fragmento de universo reencarnado, eu nunca nasci em lugar nenhum a não ser aqui, e sou grato a Eliabe por ter querido meu nascimento aqui, e sou grato por tudo que passei, seja de bom, seja de ruim. A partir de 2036, quando eu for por definitivo, eu vou ser levado a Grempeg, o meu corpo será desfragmentado, como já falei diversas vezes. A minha centelha, que é a minha consciência, será entregue a Gnachet. E a minha consciência, ela será colocada em um novo corpo, que é equivalente ao corpo dos homens em Galamiak. Então, lá eu serei uma criança, um adolescente e um adulto. Mas todas as minhas memórias, todas as minhas experiências aqui em Eliabe não se apagarão. Porque servirá para o meu amadurecimento dimensional e de densidade. Lá eu serei reeducado de uma forma diferente e alguns mistérios que eu ainda não sei, eu saberei naquele grande dia. Mas se eu quiser, hoje, dia 20 de julho de 2017, ir para Galamiak e ficar lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, eu posso. Como posso ir em qualquer outro corpo planetário do qual já mencionei para vocês. Por quê? Porque todos os líderes, todos os construtores primordiais que me receberam em seus mundos, eles me disseram que a porta está aberta para quando eu quiser ir. Eu sei que para você que me ouve isso pode parecer absurdo, mas tudo bem. Não tem problema. Então, a Gnachet e eu, que é o título aí desse hangout, é justamente somente um pouco do reflexo do que ela é para mim. Eu já falei em outro vídeo, só não me recordo qual é o número desse vídeo. Mas para mim, a Gnachet é o verdadeiro amor da minha vida, porque ela me mostrou horizontes diferentes. Sabe aquela pessoa que chega e mostra os seus erros e mostra que você pode consertá-los? É ela. Nesse plano terreno e humano é diferente. Eu gostar de uma pessoa aqui é diferente. Aqui a nossa relação é entre humanos. Lá a minha relação é entre famílias estelares. Lá você perde ação, você perde o orgulho, você perde tudo quando está na presença deles, seja de um reptiliano não hostil, seja de um insectoide não hostil,
seja de uma família não hostil, você perde o jogo de cintura, porque você não tem ação nem reação. É como você ser uma criança de 5 anos de idade, segurando na mão do seu pai, da sua mãe, passeando em um mega shopping. Você não sabe o que fazer se você ficar ali perdido. Você não sabe o que significa aqueles mostruários. Você não sabe o que significa a escada rolante, você não sabe o que significa a esteira, você não sabe o que significa o elevador, você não sabe o que significa os lustres, nada. Então essa é a forma de sentimento que dá para aqueles que vão em corpo físico, como no meu caso. As pessoas me perguntam, inclusive hoje pela manhã, quando eu olhei o Facebook, eu deixei até postado lá porque a pessoa me fez a pergunta, né? Tanto no privado do meu Facebook, e ele colocou, tipo assim, você precisa ver com urgência. Eu fui lá e olhei, e se tratava de um vídeo onde fala que no dia 23 de novembro desse ano vai acontecer uma coisa extraordinária. Olha, pessoal, Eleap é protegida por uma grade de hologramas. A única coisa que essa grade de hologramas não interfere, porque não é permitido, é justamente na configuração das estrelas. Exemplo, Órion, que é conhecido aí como as Três Marias, Sírius, Lira, Aldebaran, você tem a capacidade de enxergá-las, correto? Então, quando você está no interior, onde não tem energia elétrica, quando você está no escuro, no breu, e você olha para o céu e você vê estrelas, estrelas, estrelas sem fins, hologramas, eles não podem tampar ou tapar as estrelas. Os hologramas, eles somente disfarçam os grandes cruzadores que atravessam de um lugar ao outro. Quando existe um fluxo muito grande próximo à Lua e ao redor de Eleap, os hologramas eles não conseguem, capturar através dos feixes de laser para disfarçar aquela nave. Porque os que chegam de fora e passam por aqui, eles estão um pouco se lixando se você vai ver a nave ou não. Mas os governos desse mundo não querem isso. É isso que vocês têm que entender. Quando você olha para o céu e você vê um ponto passar de um lado para o outro, e você mostra um cético, ele vai falar que é satélite. Ele vai falar que é estação internacional. Muitas pessoas me mostraram filmagens de pessoas americanas, francesas, alemãs, onde mostra pessoas com telescópios pessoais focando na Lua e vendo as naves chegando do lado oculto. O holograma, ele não foi feito para disfarçar uma câmera fotográfica, nem um telescópio. O holograma, ele tem a densidade de disfarçar o nosso fluxo de visão, que é o quê? De um ambiente natural. Quando você aciona o seu telefone celular e você foca em uma parede ou em uma árvore para bater uma foto, ali você tem uma imagem digitalizada, porém no real. Você já percebeu que você, quando coloca o celular na sua frente e liga a câmera, você vê que cai e fica mais denso a colocação da projeção através de uma câmera e através dos seus olhos? Você vê que através dos seus olhos o ambiente natural, correto? Aí você olha para o mesmo ambiente, aí você olha para a tela do celular
Aí olha para o ambiente de novo, olha para a tela do celular, o que você vê? Você vê uma densidade maior na câmera. Então esses hologramas, eles foram feitos, entendeu? Para disfarçar os nossos olhos, não as câmeras. Por isso que às vezes você, quando está filmando o céu, ou filmando uma noite estrelada, você vê coisas que você não tem como habitual ver com seus olhos. Porque a projeção holográfica ela foi criada para disfarçar a percepção natural dos olhos, não a percepção natural de uma lente, de uma câmera ou de um telescópio. Entenderam? Então, quando eu estou com a Gnachete aqui dentro do sistema solar, quando ela me leva para algum outro planeta, e é necessário atravessar os arcos de transferências multidimensionais que fica do lado oculto da Lua, o que eu vejo é algo assim extraordinário. Para você ter ideia, os planetas do nosso sistema solar, eles não são tão distantes assim. Lógico que eles não são tão próximos como de outros sistemas solares que eu menciono para vocês. Mas eles não são tão distantes como a NASA afirma. Correto? Exemplo, se essa grade holográfica sai, sabe o que acontece? Adivinha? Você vai conseguir ver Júpiter do mesmo tamanho que você vê a nossa Lua. Você vai conseguir ver Saturno, você vai conseguir ver Urano, você vai conseguir ver Mercúrio, você vai conseguir ver Marte. Então imagine Eliab sem essa grade holográfica, imagine você vendo não só o que seria uma Lua, mas os outros planetas. Então, dependendo da posição da Terra, você ia ver ele. Sabe quando a Lua está cheia? Quando a estação da Lua está aquela Lua grande, maravilhosa, cheia, principalmente no interior, você parece que vê ela muito maior. E em alguns estados do Brasil, você ainda vê ela ainda maior ainda. Em toda a primavera, Júpiter e Saturno ficam daquele tamanho. E se torna perceptível de manhã e perceptível à tarde. E à noite ele já some. Por causa do ângulo de rotação do nosso planeta. E da estação que ele está passando, né? No caso, o Brasil. Então, quando eu estou fora do sistema solar, ou dentro dele, mas agora falando dentro do nosso sistema solar, e isso enquadra na pergunta que me foi feita hoje, em relação ao dia 23/9 desse ano, né, de 2017, quando eu estou ali, sendo acoplado a Eliab, e quando a nave faz o voo até a Lua, ou em qualquer outro corpo planetário dentro do nosso sistema, onde eu vou ver uma civilização, o que eu vejo ali não tem nada a ver com o que eu vejo olhando daqui para cima. Nada, mais nada a ver. Então, você vê os nossos planetas do nosso sistema solar com aquela cor mais viva, colorida, um azul mais tenso, um verde mais tenso, um vermelho mais tenso, um marrom mais tenso, uma coisa linda, linda, linda de se ver, e você vê aquele brilho natural do planeta. Certo? Então você vê grandes cruzadores que chegam até a ter mais de 1000 quilômetros de comprimento. Não sei se você vai lembrar daquela civilização que eu falei que não tem planeta. Eles têm todo um sistema dentro da sua própria nave. Então procura nos vídeos aí uma civilização sem planeta que vocês vão estar por dentro do que eu estou falando.
Então é cada coisa, mas é muito. O trânsito e o fluxo de naves que existe no nosso sistema solar é você se comparar ao trânsito de São Paulo. Só para você ter uma ideia. Então, essa grade holográfica, ela foi criada para não permitir que você, através dos seus olhos, veja essas coisas. Mas se você tiver aí um telescópio, ainda que seja simplesinho, você consegue namorar o que acontece no sistema solar. Pode ter certeza disso. Então, o que acontece? Esse rapaz, ele me perguntou o seguinte: ô Henrique, uma vez você falou sobre a mancha, né, do Google Sky, que existe em uma determinada região. Muitas pessoas foram lá e pesquisaram e viram, né, que realmente existe essa mancha mesmo. Aquilo ali, pessoal, na verdade, são dois corpos planetários que vêm acompanhando o Nibiru, porém, eles vêm na frente de Nibiru e não tem nada a ver com Hercólobos, nada disso. Eles são planetas artificiais. Então eu vou, para você entender melhor, é como se a nossa Eleap estivesse saindo do nosso sistema solar e a nossa Lua fosse na frente. Entendeu? Então Eleap vai empurrando a Lua, ela vai na frente, ou seja, ela chega primeiro do que o visitante pessoal. Não sei se vocês tiveram interesse de ver aquela postagem que eu fiz sobre aquele pastor Valtenir Porto, eu acho que é isso mesmo o nome dele, Valtenir Porto, onde ele mostra uma imagem que foi feita através do Canadá,